Cláudia. Começa pelas damas, né? Por Vamos favor, começar professora pelas Cláudia. damas. Aí o Paulo lá lhe chamando de dama aí, ó. Eu agradeço, eu acho muito simpática a gentileza. Obrigada. Bom, então eu quero iniciar agradecendo a oportunidade, me sinto muito honrada em estar aqui e quero dar boa noite ao Cartacho, ao Paulo Barbosa e ao nosso tradutor de Libras, que eu acho isso uma função admirável. Vocês são fantásticos, e eu vi que vocês trocaram aí numa descrição que ninguém nem percebeu, né? Então, boa noite a vocês também. Bom, os desafios são muitos, e eu vou abordar a questão de Fortaleza. E boa noite também a quem está nos assistindo, né? Que é muito importante. Eu vou observar, eu tenho dois olhares, né? Eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, atualmente ocupo o cargo de coordenadora de comunicação e marketing da UFC, e eu tenho essa visão de professora, pesquisadora, mas eu tenho um olhar de profissional da área de marketing que sou. E como professora pesquisadora, Fortaleza tem sido objeto de estudo de muitas das nossas pesquisas. Inclusive, uma das coisas que me ocorre e mais fortemente depois do convite de participar do Ceará Global é de juntar todas essas pesquisas num livro sobre o que já coletamos em relação à Fortaleza. Então, de fato, há uma diferença muito grande, né, de IDHs por bairros, isso é uma coisa inegável. E eu tenho me debruçado muito fortemente já há alguns anos sobre a questão do marketing e da sustentabilidade. Então, nós recentemente, no início do ano passado, nós finalizamos uma pesquisa sobre mobilidade urbana sustentável. E nós utilizamos os índices do IMOS para fazer uma proposta, o meu orientando de mestrado, Nicolas Marques, uma proposta de escala de avaliação do que o consumidor percebe como valor na mobilidade urbana sustentável de Fortaleza. E é interessante que a escala, inclusive, já foi apresentada num outro evento recentemente, no EURAM, no European Academy of Management, e a gente percebe que existe no cearense, especialmente no fortalezense, um desejo de fato por cidade sustentável e uma valorização efetiva daquilo que ele recebe, da vontade de preservar, na medida em que ele percebe que é cuidado. Nós tivemos uma outra pesquisa que analisou o comportamento do consumidor de Fortaleza, foram 461 ouvidos sobre o slow fashion, que é a moda sustentável. E é interessante que essa pesquisa, ela, embora tenha, claro, um viés de que quando nós pesquisamos, acabamos pesquisando um pouco pessoas que têm nosso relacionamento ou nos nossos grupos de referência, com uma quantidade grande como essa, a gente consegue ampliar bastante o nosso raio de atuação. E o que a gente obteve é que o consumidor de Fortaleza cada vez se sente mais atraído por aquela marca que tem respeito a todo o processo de produção, distribuição e venda do produto slow fashion, ou seja, da moda sustentável. É um consumidor que hoje pergunta, mais do que a beleza ou o design, a origem da roupa. O que é a tinta que vai pintar aquela roupa, vai depois fazer com o rio que passa perto da fábrica? Ou se a mão de obra
que foi utilizada para fabricar aquela roupa, ela era uma mão de obra justamente remunerada. Então, é interessante que a gente começa a perceber o consumidor de Fortaleza, e esse é nosso foco maior de estudo, ele começa a ter uma maior percepção, isso independente de idade, de nível de renda, do que é qualidade de vida e do que é sustentabilidade. A gente também tem entrevistado, tem pesquisado muito estudantes na área de administração, o que percebem em relação a produtos orgânicos, produtos verdes, o que é o vegetarianismo, o que significa reciclagem para eles. E é interessante que, quanto à reciclagem, eu entrevistei, na época do meu pós-doutorado, alguns cearenses, brasileiros de uma maneira geral. Eram 130 brasileiros, e tinha alguns do Nordeste, que tinham ido morar em Montreal, onde eu estava no meu pós-doutorado. E é interessante que nós avaliamos o sentimento deles em relação à sustentabilidade e o comportamento deles em relação à sustentabilidade, antes de migrar para o Canadá e depois. E uma das coisas mais bonitas é que a pesquisa mostrou que antes eles se autoavaliando, eles tinham um grande conhecimento sobre sustentabilidade, uma grande afeição pelo tema, mas não faziam absolutamente nada em relação a isso. E o discurso era que não fazia porque não era cobrado ou porque não via infraestrutura na cidade que cobrasse ou que desse a eles essa possibilidade. Quando chegaram no Canadá, foram obrigados a fazer, porque existem multas pesadíssimas pelo condomínio quando você não respeita o dia da coleta seletiva. E você tem lá o green box, o blue box, onde você faz a separação do que é orgânico, do que é material reciclável, como papelão, vidro e assim por diante. E aí nós começamos a pensar por que essa mudança, né? Por que essa mudança de comportamento? E essas descobertas, e aí talvez o Paulo Barbosa aí vá encontrar nesse material um recurso, uma matéria-prima riquíssima, né, para o poder público, é que nós encontramos no fortalezense uma disposição grande de contribuir. E quando o poder público investe nessas questões de sustentabilidade, e, é claro, envolve-se aí, quando a gente pensa no tripé da sustentabilidade, não é só a questão ambiental, mas é também a questão social e a questão econômica, que é o triple bottom line, que a gente tem sempre foco nesse tripé, para que a gente tenha uma cidade sustentável, não pode mais haver a expectativa falsa de que a população não responderá. Né? Os estudos dentro da universidade têm mostrado que Fortaleza está se apresentando como um celeiro de boa vontade para ser sustentável, tanto do ponto de vista ambiental, como social e como econômico. O que tem aí uma matéria-prima riquíssima para o poder público investir e contando com a colaboração da sociedade. Afinal, hoje em dia, tudo que se fala é de cocriação de produto, plataformas colaborativas, cocriação de valor. Então, eu vejo Fortaleza, a partir das nossas pesquisas, com muito otimismo, porque isso, inclusive, atrai turista e atrai muita rentabilidade para os negócios, para os equipamentos de comércio e de indústria da nossa cidade e do nosso estado como um todo. Então, essas eram as minhas considerações iniciais. Volto a palavra ao Joaquim Cartacho e fico à disposição. Obrigada. Começamos bem. Né? Paulinho, agora é você. Obrigado, Cartacho. Boa noite a todos, boa noite aos participantes, aos internautas que estão acompanhando o evento.
É de fato uma grande satisfação estar aqui representando a Prefeitura de Fortaleza nesse evento. Uma boa noite especial para a professora Cláudia, né? Dia dos professores aí, boa noite especial para todos os professores aí que estão aí acompanhando o evento aí, em especial a professora Cláudia. Eu estudei na FEAC, tá, professora? Então, apesar de não ter feito administração, né? Mas seu nome é muito conhecido na FEAC, então, enfim, já lhe conheço aí de outras datas. E o Cartacho é um parceirão aí da prefeitura. É um prazer estar nesse painel aqui, dividindo a sala virtual com ele. Hoje nós sempre tivemos uma parceria muito estreita com o Sebrae, mas de fato na gestão do Cartacho a gente conseguiu ampliar muitas ações, e inclusive hoje nós estamos encampando aqui na cidade de Fortaleza o maior programa de capacitação do Brasil, e estamos aí de vento em popa, com bons números, e isso é muito animador, principalmente no período que a gente está nesse processo de retomada econômica. E tudo que foi falado, né, realmente é de suma importância e é insumo para o poder público. Eu acredito que as políticas públicas elas precisam nascer exatamente dessas iniciativas, sejam elas da academia, como a professora Cláudia bem mencionou, ou sejam elas das interações que o poder público possa ter com a população em geral. Fortaleza é uma metrópole muito, muito destacada em termos nacionais, em termo regional, como o Cartacho abriu falando, nós somos destaque, né? Aqui na região norte e nordeste, é uma cidade polo, de fato, é a cidade que mais interage em termos de outros municípios, em termos de quantidade de pessoas, e isso, de fato, não é nenhuma surpresa quando a gente observa esses levantamentos, já que Fortaleza tem uma economia muito pujante, a maior economia do Nordeste, está entre as 10 do país, vem se mantendo assim. Nesse processo de recuperação econômica, a gente vem também liderando a região, é a cidade que mais gera novos postos de trabalho. Nos últimos 12 meses, a cidade de Fortaleza já gerou mais de 50 mil novos postos de trabalho, e isso reflete essa dinâmica que a nossa cidade tem. Recentemente, a cidade de Fortaleza foi eleita pela Doing Business como a cidade mais atrativa para abrir novos negócios no Brasil. Hoje nós temos uma média de 13 dias para abrir novas empresas, isso é um número muito bacana. Se a gente imaginar que há 6, 5 anos atrás esse número era 120 dias, isso foi uma luta grande, né, Cartacho? Que a cidade de Fortaleza conseguiu avançar bastante, e isso melhora o ambiente de negócios, naturalmente isso favorece o empreendedorismo. Hoje, a área da construção civil, que vem puxando aí essa retomada econômica em termos de geração de emprego, hoje consegue um alvará, em média, em 10 dias. Em alguns casos, o alvará ele é automático, né, está disponível. Hoje, para você investir na cidade de Fortaleza, você consegue fazer uma consulta de adequabilidade e consegue previamente saber se aquele seu negócio é hábil para ser aberto naquele local onde você está pretendendo, né, empreender. Então, são ferramentas que, de fato, já estão disponíveis há algum tempo, mas que não vinham sendo utilizadas, e hoje tudo isso está disponível para quem quer fazer negócio aqui na cidade de Fortaleza. E várias coisas também explicam, Cartacho, essa posição de destaque da cidade de Fortaleza, nessa pesquisa que foi realizada pelo IBGE, por conta, por exemplo, aí vem a questão do litoral, né? O litoral pode ser um problema, né, Cartacho, em termos de políticas públicas, logicamente é desafiador, né, um litoral aí de 34 quilômetros, mas também reflete várias outras coisas boas, né, como a área turística. Fortaleza é um polo turístico. Recebemos, vou pegar um dado aqui de 2019, né, que seria um dado mais, digamos, fidedigno à nossa realidade. A gente recebeu mais de 7 milhões de visitantes no nosso aeroporto internacional no ano de 2019. Devemos voltar para esse número brevemente, esperamos. E tudo isso, né, todo esse processo atrativo, todas as empresas que estão investindo na cidade de Fortaleza fazem isso
porque observam que a dinâmica da cidade ela é muito viva e que esse processo ele vem se desenvolvendo mais rápido aqui em Fortaleza do que nas outras cidades que estão aqui próximas a gente, né? Eu gostaria de destacar também uma atividade que foi mencionada pelo cartaz, que é a área de confecção, né? Nós temos uma feira tradicional aqui na cidade de Fortaleza e recentemente a gente fez uma pesquisa, né, na feira da José Avelino para tentar entender um pouquinho o perfil das pessoas que hoje estão lá, né? A gente vem fazendo já várias iniciativas, né, de processo de organização da feira, mas a gente também já tinha outras pesquisas, mas fizemos uma bem recente, agora dados de julho e agosto, só para vocês terem uma ideia da pujança do que acontece ali, né, na madrugada. Nós temos 125 municípios representados ali na feira, só do lado da oferta, só de quem está vendendo, né? Então, imaginem o fluxo, né, de pessoas que aquele comércio gera, né, durante as noites aqui da cidade de Fortaleza, quando a gente observa só o lado da oferta. Estou falando aqui de 125 municípios, muitos nem do estado do Ceará são. Então, as pessoas estão vindo para cá negociar. Quando a gente observa o que é produzido para chegar lá na ponta da feira, né, tem toda uma cadeia que envolve vários bairros da cidade. De fato, muitos desses bairros carentes, bairros que estão no nosso cinturão periférico. E boa parte dessa produção tem uma característica também muito especial, elas são feitas por donas de casa, né? Muitas das pessoas que estão produzindo aquela confecção, que está indo ali para a feira, parte do dia estão cuidando da casa, cuidando dos filhos, e parte do dia estão costurando, né? Estão produzindo. E observando, inclusive, esse dado, a gente já desenvolveu algumas ações aqui na Prefeitura de Fortaleza, ações, inclusive, com a parceria do Sebrae, que vem gerando alguns frutos que são interessantes, né? Bem na linha, Cláudia, do que você mencionou, de você fomentar aquele produto, né, que tem uma história, né? Aquele produto que socialmente ele faz algum sentido em termos de cidade. Nós criamos um projeto aqui na cidade, que está na 3ª edição, nós chamamos de Mulher Empreendedora. Esse é um projeto voltado para desenvolver o empreendedorismo feminino. A gente financia em até R$ 15.000 uma proposta de negócio que elas apresentam para a gente. Só que para chegar nesse financiamento, a gente faz um processo seletivo, a gente capacita elas, a nossa capacitação ela é técnica e emocional, muitas dessas mulheres que chegam a gente precisam de um acompanhamento não só técnico, mas também um acompanhamento emocional, e isso, de fato, é importante, faz muita diferença na vida delas. E é um projeto que tem uma taxa de mortalidade de 4%. A gente se orgulha muito desse número, né? A pesquisa do Sebrae, né, de 2018, essa taxa é 25% no Brasil. E a taxa do nosso programa é 4%. A gente tem uma taxa baixíssima de inadimplência. Então, elas recebem o recurso, montam seus negócios e têm a responsabilidade de devolver o dinheiro, né? Que isso também é muito louvável, porque experiências anteriores, né, que a gente já teve na prefeitura, os empreendedores não tinham muito interesse de fazer a devolução do dinheiro, né? E a gente acabou encontrando um nicho muito interessante para trabalhar, para desenvolver, dar resultados, e 35% dos negócios que a gente vem ajudando a abrir na cidade, Cláudia, são de confecção, e outros 25% são ligados à economia criativa, que para a gente é razão de muita felicidade, porque são duas atividades que envolvem diretamente a parte mais criativa, o outro, a parte mais social da cidade, e vem de encontro a Fortaleza, por exemplo, é uma cidade que tem a chancela da Unesco, né? Uma cidade que tem a chancela da Unesco como cidade criativa do design. E o design tem tudo a ver com confecção, tudo a ver com a economia criativa. E nos dá felicidade em ver esses resultados, né? Então,
todo esse aparato de informações que a gente pode estar coletando, seja da academia, seja da sociedade, seja dos pesquisadores, do Sistema S, né? A gente tem uma interação muito grande com o Sistema S, são parceiros, não só o Sebrae, a gente está aqui avançando em parcerias também com o SESC-Senat, com o SENAC, com o SENAI, para que a gente possa montar capacitações técnicas. A gente já evoluiu muito nas capacitações gerenciais, né? A gente já passa de 5 mil, viu, Cartacho? Em menos de 6 meses, a gente já capacitou mais de 5 mil pessoas em Fortaleza, agora nos últimos 6 meses, com o projeto Capacita Fortaleza, que é uma parceria com o Sebrae, e agora a gente quer avançar com os demais S's, para que a gente possa também dar uma profissão, né? A ideia hoje de desenvolvimento sustentável da prefeitura é uma qualificação técnica para que essas pessoas possam aprender uma profissão nova ou aprimorar uma profissão que de repente eles já desenvolvem, e dar a opção do empreendedorismo, para que eles não fiquem só amarrados a estar prestando serviço para alguém. Então a gente quer colar as duas coisas. À medida que a gente for qualificando tecnicamente essas pessoas, a gente vai dar oportunidade de maneira organizada, com conhecimento, para que ela possa também estar empreendendo. E atrelado a isso, a prefeitura também vem organizando um pacote de microcrédito, que é outra ponta muito importante e que boa parte da população muitas vezes não consegue empreender, não se formaliza, né? Porque tem dificuldade de acessar os créditos tradicionais, os créditos bancários, que exigem algumas vezes uma exigência além do que esse perfil de pessoas possui. Então, pensando nisso, a gente também vem desenvolvendo, a gente está no forno aí um grande pacote de microcrédito orientado aqui para a cidade de Fortaleza e atrelando essa política. Hoje a gente já tem um ambiente muito atrativo, queremos intensificar agora as qualificações também técnicas, as qualificações gerais a gente vem trabalhando muito bem, e ter uma linha de crédito para que essas pessoas que têm interesse em montar os seus negócios possam também encontrar no poder público, na Prefeitura de Fortaleza, esse apoio. Eu acho que era isso de início, viu, Cartaz? Fica aqui à disposição. Ótimo. O Ceará Global, a intervenção da Cláudia e a intervenção do Paulo, né, me parece que abre aí duas agendas que eu sugiro que o Ceará Global trate na sua próxima edição como temas importantes, que é um rompimento com o planejamento tradicional. Por que é um rompimento com o planejamento tradicional? Porque são novos olhares sobre a cidade, né, que rompe com o que a Cláudia coloca e que o Paulo também expõe, rompe com o tradicional planejamento quantitativo. A forma que a Cláudia expõe a cidade a partir do olhar do consumidor, né? Ou seja, a subjetividade precisa estar presente também no planejamento. A cidade criativa do design, né, que eu participei ativamente junto aí com o Paulo, também tem essa perspectiva, porque não é o design, é um design no seu sentido mais amplo hoje de ser uma ferramenta para resolver problemas de natureza socioambiental, problemas de natureza econômica, né? Então, isso são visões e apreensões sobre a cidade que permitem que a gente possa avançar muito numa outra perspectiva do planejamento e que a gente passe a ter um planejamento vivo da cidade. E não aqueles planos, né? Eu incluso nisso, né? Que você faz os quantitativos, termina o plano, a realidade já é outra. Né? Então a gente precisa atualizar isso. Então eu fico muito feliz aí com a exposição da Cláudia e a exposição do Paulo, porque abre essa perspectiva, né, de a gente ter novos olhares sobre o planejamento tradicional, né, vamos inovar a tradição. Vamos inovar a tradição. Né? E isso
permite a gente fazer com que o planejamento compreenda que habitante por metro quadrado não é um problema, não é uma questão de natureza quantitativa, numérica. Habitante por metro quadrado são pessoas no espaço habitado. Um espaço que tem o cidadão como consumidor, que tem o cidadão como expectante do espaço urbano, usufruindo de determinado local, né? Tem aí as mulheres empreendedoras, né? Que tem que associar a quantas jornadas, nem vou quantificar aqui as jornadas que as mulheres têm que ter, né? Tem que cuidar do menino, tem que cuidar do marido, ainda tem que cuidar do sustento da casa através do empreendedorismo. Qual é o olhar dessa mulher sobre a cidade? Alguém já perguntou? A Cláudia, penso que já pesquisou. Se não pesquisou, está anotando aí que vai pesquisar. Tem uma olhada, tem um olhar feminino sobre a cidade que nós nunca tratamos. Então, eu acho que essas duas exposições de vocês indicam nesse sentido, né? E com essa provocação eu queria ouvi-los de novo, né? Agora sobre essa situação, né, de como que os novos olhares, como é que vamos trabalhar os novos olhares acerca da cidade, né? Isso significa romper com a caixinha burocrática, que pensa a cidade burocraticamente. A cidade não é um ente burocrático, pelo contrário, é um ente vivo, porque a cidade, né, é o quê? O conjunto de pessoas com suas diversidades, com suas contradições, com seu conflito, usufruindo o espaço habitado. Vou começar pelo Paulo agora, viu, Cláudio? É um prazer, amigão. É muito desafiador aí a sua reflexão, Cartacho. E, de fato, eu acho que cada vez mais as cidades, até pelo fato, o conceito, né, de cidades inteligentes, né, smart cities, cada vez mais o cidadão ele vai estar de uma maneira mais participativa, não só no dia da eleição, né, votando, mas ao longo do desenvolvimento dos projetos e das ações da prefeitura, cada vez mais essa voz do cidadão ela vai ser ouvida pelo poder público, né? Independente, inclusive, das ações mais tradicionais de orçamento participativo, por exemplo, eu acho que vai muito além disso, como você colocou, Cartacho. São as visões, né? As visões de cada público, que às vezes já estão sendo vistos pelo poder público, às vezes não, né? Nós sabemos que ainda deve ter muita gente invisível aos olhos do poder público. As ações não chegaram ainda a eles, né? Imagine uma metrópole do porte da cidade de Fortaleza com 120 bairros, 2,6 milhões de pessoas, a maior concentração no metro quadrado de pessoas, viu, Cartacho? É a cidade de Fortaleza no Brasil, né? Uma das maiores da América Latina. Então, a gente mede aqui no quilômetro quadrado, né? São quase 8 mil pessoas por quilômetro quadrado aqui em Fortaleza. Então, é apertadinho, é quase um pisando no pé do outro, né? Mas como você colocou, essas pessoas elas precisam ter voz, elas precisam, o poder público precisa entender como essas pessoas estão vendo a cidade. Eu acho que a professora Cláudia colocou uma coisa muito interessante na fala dela, que é a questão da visão das pesquisas mais recentes estarem apontando que os fortalezenses têm interesse, né, de cada vez mais serem ativos nesse processo, né? Não querem mais ser só sujeitos passivos, querem ser ativos, e cabe ao poder público, não só no âmbito do executivo, eu acho que tem aí nessa esteira aí um papel muito importante do legislativo, dos nossos vereadores, que são no poder público os entes que estão mais próximos ali, né, da sociedade, dos grupos organizados, das comunidades, trazer essa voz para a discussão na Câmara e transformar isso em legislações, em projetos, e a prefeitura, naturalmente, no seu processo de planejamento, né, que passa aí pelas peças tradicionais, como o plano plurianual, como a lei de diretrizes orçamentárias, e no caso de Fortaleza,
as peças de médio e longo prazo, né? A cidade de Fortaleza, ela pensa a médio e longo prazo. Nós temos hoje um planejamento estratégico até 2040, que foi produzido no ano de 2015 e 2016. Então, a gente pensou a cidade de Fortaleza para os próximos 25 anos e estamos executando as ações. Os planos de governo da cidade de Fortaleza, desde então, seguem a linha desse plano, que naturalmente requer anualmente que seja revisto as suas metas, as suas visões, né, como o Cartacho colocou. E eu quero dar um exemplo disso, Cartacho, dessa interação, e também de como o poder público pode estar aproveitando de oportunidades que o próprio mercado pode colocar, né? A cidade de Fortaleza, por conta da sua localização, ela em termos de equidistante, capital brasileira, ela é mais próximo quando você mede os 3 continentes aqui que estão no nosso horizonte: continente africano, continente europeu, e considerando aí a América do Norte, um continente não seria, mas enfim, considerando a América do Norte nesse plano aí, a capital Fortaleza ela é o ponto equidistante entre esses 3 continentes. Por conta disso, naturalmente, ao longo do tempo, os cabos de fibra ótica que vêm pelo mar acabaram aí, tecnicamente, escolhendo Fortaleza como seu ponto de apoio. E hoje a cidade de Fortaleza é a segunda cidade do mundo em que tem a maior concentração de cabos submarinos de fibra ótica. Isso nos dá algumas vantagens competitivas, nos dá algumas vantagens de negócio, e a gente vem tentando aproveitar isso, né? Criamos uma política voltada para transformar a cidade de Fortaleza num hub internacional de telecomunicações. Hoje a gente já tem alguns data centers de grande porte instalados aqui na cidade. E agora, essa semana, a gente lançou um programa aqui na cidade que a gente está chamando de Juventude Digital. Porque nós precisamos transformar essa infraestrutura que já está posta aqui em vantagens para os cidadãos fortalezenses. Então, nós queremos capacitar 40 mil jovens. Então, até 2024, essa política pública vai acessar os jovens, que são o futuro da cidade, tentando capacitar eles para que eles possam estar aproveitando essas oportunidades na área de tecnologia que estão postas aqui na cidade de Fortaleza de uma maneira natural, né? Esses cabos chegaram naturalmente à cidade de Fortaleza e agora o desafio do poder público é estar tentando transformar isso, que já está aqui na cidade, em negócios, em desenvolvimento econômico. E a gente está partindo do desenvolvimento das pessoas. E é o pilar inicial dessa política pública, a gente desenvolver as pessoas, a gente capacitar elas para que elas possam estar aproveitando disso por meio de empreender, criando empresas, ou mesmo trabalhando, né, para que possam ter renda aqui na cidade. E a gente sabe que quando a gente gera renda, toda uma cadeia produtiva se desenvolve na cidade. E cabe destacar que, em geral, o salário médio que paga para esse setor é acima dos salários médios que a gente tem nas demais atividades. Mas era isso. Ficar um exemplozinho aqui para a gente. Isso é um exemplo, né? De vários outros que o poder público, junto com a sociedade, pode estar observando e pode estar transformando isso em benfeitorias e em desenvolvimento econômico para a cidade. É o seguinte, quando a prosa está boa, o tempo voa. Né? O tempo voa. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Cláudia. E, Cláudia, o tempo voou, então você vai fazer a sua intervenção e já dá adeus aí para o povo, tá? Tá, joia. É uma pena, né? Quando a prosa está boa, realmente o tempo voa. Que bom. Mas olha, Cartacho, respondendo a sua pergunta, e bem na linha do que o Paulo respondeu, a única forma de lançar um olhar qualitativo sobre os indivíduos que fazem uma cidade, especificamente Fortaleza, é perguntando, é pesquisando, é conhecendo e é identificando ali pontos fortes que devem ser mantidos, fortalecidos e pontos fracos que devem ser mudados, que podem passar por um aculturamento. E é interessante, quando o Paulo falou que é ex-FEAC, né? Eu já vou até fazer um convite a ele, para ele ser um entrevistado meu,
Eu tenho um canal no YouTube, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, chamado Experiências Inspiradoras. Como nasceu? Ao invés de eu estar num macroambiente como a cidade de Fortaleza, eu vou trazer para um microambiente, que é a nossa FEAC, a nossa faculdade. A universidade, as suas diversas unidades acadêmicas, como é natural que se faça, a gente trabalha muito com quantitativo. Quantos alunos entraram, quantos alunos se graduaram, qual é a diferença dos egressos, quais são aqueles que demoram demais no curso, quantos alunos por professor, quantas vagas, tudo é quantos. E é interessante que em 2016 eu fui a São Paulo e uma ex-aluna nossa, Sofia Ferraz, estava fazendo doutorado na USP, e ela disse: professora, tem uma galera legal da FEAC que eu gostaria que você visse, revisse, e eles querem lhe rever, vamos sair para jantar em São Paulo. Quando eu cheguei lá, tinha um gerente-geral da Coca-Cola para o Sudeste, tinha o outro trabalhando na Coloplast, uma empresa dinamarquesa, o outro gerente regional da Danone, o outro trabalhava numa empresa de consultoria de design thinking, uma moça. E eu digo: gente, vocês sumiram. Eu disse: professora, a senhora não sabe a demanda que tem no mercado nacional por alunos da FEAC em Fortaleza. Então, um já estava há 5 anos, o outro já estava... Bom, essa menina que estava fazendo doutorado na USP hoje é professora da Fundação Getúlio Vargas. E aí eu tive a ideia de criar um projeto chamado Experiências Inspiradoras, que tem como objetivo unicamente saber o que fazem os nossos egressos, onde estão os nossos alunos, que serviço efetivamente a Universidade Federal do Ceará, no caso, começou a nascer pela FEAC, mas depois o projeto se expandiu e hoje eu entrevisto engenheiros, médicos, advogados. Qual é o serviço efetivo que a UFC entrega de valor à sociedade a partir dos seus alunos graduados? E acreditem, eu encontrei uma quantidade enorme de empreendedores, por exemplo, a Cookie Mania, do Érico Zanon, a São Paulo, do Renan Aguiar, a Trílogo, do João Vitor Moraes, a Blitz Teatro, do Jadeilson Feitosa, com os seus bonecos tac-tacs, a Talimpo, a Freeboard Desenrolados, que é curso, Snackout, uma dupla que começou namorando na FEAC, hoje são casadas, a Laço, com 2 S's, de roupa de dormir, Papá para Bebê, uma menina que depois que teve filhos gêmeos, todos intolerantes à lactose, nasceu essa ideia de comida congelada para recém-nascido, que hoje está já nacional. Vovó Quem Fez, 3E Engenharia. Bom, eu citei apenas alguns, né? Fora, eu estou citando os empreendedores, fora os executivos de empresas locais, como Tortelê, Mercadinho São Luís e assim por diante. O conhecimento qualitativo, e são entrevistas que duram em média 20 minutos, deu para a gente um recurso precioso para ajuste das nossas disciplinas, dos nossos programas, o que o mercado está falando e o que a gente pode ajustar para oferecer de valor para esse mercado. E é interessante que nessa mesma esteira, quando a pandemia chegou, a Universidade Federal do Ceará não parou, porque se preparou para esse virtual, para a educação online. E foi mais um desafio, e esse desafio foi vencido, de novo, a partir do conhecimento qualitativo. Aqueles 30 mil alunos que compõem o universo da Universidade Federal do Ceará, a pergunta foi:
quantos deles estavam desassistidos de tecnologia? E aí o nosso reitor, professor Cândido Albuquerque, encontrou formas de parcerias aqui e acolá, entregar ou recurso financeiro para compra de computadores, ou smartphones, ou computadores em si, a partir de parceria com a Receita Federal. O fato é que isso não poderia ter sido feito se não fosse o olhar qualitativo sobre a população da universidade, sobre a população dos nossos egressos, e agora a gente transpõe isso para um macroambiente. O que Fortaleza tem como posicionamento de imagem, de branding, de empresa? E aí eu vou falar como profissional de marketing, né? O que é Fortaleza como marca? O que é que eu quero proporcionar ao turista que vem à Fortaleza ou que vem ao Ceará, de uma maneira geral, e acaba passando por Fortaleza? O que é que eu quero proporcionar de qualidade de vida para o povo que mora aqui ou acolá? E o que é, de fato, que esse povo pode contribuir junto para o crescimento da cidade. Então, esse olhar qualitativo, Cartacho, que você realça, ele é feito unicamente conversando, ouvindo, e, a partir daí, tomando decisões que tornem melhor a vida do cearense e daqueles que nos visitam. Essas eram as minhas palavras, respeitando o tempo. Eu agradeço demais a oportunidade. Eu estava assistindo o painel passado e gostei muito, do anterior, de turismo, e teve um deles que terminou dizendo assim: eu devia estar pagando para esse painel. E por tanto que eu aprendo com vocês. Então, eu digo também da minha honra de aprender com vocês e desejar que Fortaleza, que o Ceará cresça cada vez mais com esse povo que tem um amor e um calor que é muito genuíno. Obrigada e boa noite. Muito bem. Meus agradecimentos aqui ao Paulo e à Cláudia pela participação aqui nesse debate, pela interação que fizemos aqui. Meus agradecimentos pelo convite à Câmara Brasil-Portugal, né? Meu abraço a todos os internautas que estão aqui nos assistindo. Meu caro Mauro Costa, que pena, a prosa acabou. É verdade. Toda ela foi show. Parabéns todo o pessoal do Ceará Global. Ô, Cartacho, gostei. Mas você encerrou de uma maneira espetacular e numa sexta-feira à noite um papo como esse. Paulo, muito obrigado por sua participação extremamente rica. Professora Cláudia, lúcida como sempre, com essa riqueza de conhecimentos dela. Cartacho, obrigado pela mediação. E nós gostaríamos muito, em nome do Ceará Global, de agradecer a participação da nossa audiência. Foram 2 dias de evento e vocês nos acompanharam e nos prestigiaram com suas honrosas presenças. Tivemos a participação de pessoas de 53 cidades brasileiras, espalhadas pelas 5 regiões do nosso país, e participação também de pessoas na Alemanha, Angola, Itália, Holanda, Portugal. Agradecemos às quase 800 pessoas que acompanharam de perto cada painel, com mais de 1.700 visualizações nesses 2 dias de... Agradeço mais uma vez, então, a cada um de vocês que nos prestigiou, com sua presença, com a honrosa audiência, engrandeceu esse nosso evento, que a gente possa se reencontrar na próxima edição do Ceará Global. A todas as famílias, desejamos dias de paz e muita saúde em seus lares, em suas vidas. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite, e nós vamos encerrar aqui o nosso Ceará Global 2021. Boa noite a todos, Eugênio, Mônica, boa noite à equipe toda, nossa audiência. Até o próximo Ceará Global.